A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui para nós meditar na palavra de Deus. E esse vídeo aqui que eu estou gravando é a segunda parte do tema o reino de Deus, né? Que eu fiz um vídeo anterior, né? Falando sobre o reino de Deus. E essa é a segunda parte desse vídeo aqui. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, né? Eu falei, eu tinha estudado, essa passagem também é registrada lá em Mateus, né? Mas eu resolvi estudar, ler o versículo no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Vamos analisar esse versículo aqui, depois nós vamos para outro. Aqui a palavra do Senhor, dizendo que apareceu João no deserto pregando o batismo do arrependimento. Louvado seja Deus. E como no vídeo anterior que eu gravei, sobre o reino de Deus, sobre a chegada do reino de Deus, e quando Jesus chegou, o caminho não estava preparado para o Messias, porque o caminho, né, significa que o povo de Israel, né, que era para receber o Messias, mas eles estavam totalmente corrompidos. E a presença de Deus não pôde estar no meio deles. É por isso que Deus teve que se retirar, e Deus não foi para o templo, ele foi para o deserto. E nós analisando essa passagem aqui de Deus, que fala de João Batista, que ele apareceu batizando, ele apareceu João batizando no deserto, né? Ele estava ali no Rio Jordão batizando. E João também, ele foi para o deserto. João não teve essa oportunidade de estar com o sacerdote, com o sumo sacerdote no templo, porque eles estavam corrompidos e João não participou dessa corrupção. Então, analisando aqui, João, ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Então, se João Batista era filho de Zacarias, por lei, né? Então, João Batista, ele poderia ser também sacerdote, porque o seu pai era da família de Levi, né? Então, como o seu pai era sacerdote, também João tinha direito de ser o sacerdote. Mas João não veio, não entrou na área, né, para ser sacerdote, porque o sacerdote, que era o povo de Deus, estava corrompido. Então, nós analisando a palavra de Deus, ele também tinha o direito de ser sacerdote. Mas nós podemos analisar que João, ele não foi sacerdote, mesmo tendo o direito de ser sacerdote. João Batista não estava no meio deles. Ou seja, por que João Batista não estava no meio dele? Porque Israel estava totalmente corrompido com seu pecado. Quem estava mandando agora no templo ali, igual eu falei no outro vídeo anterior, era o sumo sacerdote Anás e o seu genro Caifás, né? Então, eles que comandavam ali, com a sua corrupção, eles mandavam. Então, João, ele tinha esse direito de ser. Mas João não pôde participar dessa corrupção. Nós temos que afastar dessas coisas.
O reino de Deus é tão simples, mas ele precisa de santidade, precisa de pureza, de integridade na palavra de Deus. Jesus veio, mas ele não foi se misturar com esse povo, com Israel, porque os seus caminhos, os seus pecados estavam tortuosos, as suas veredas. Então Deus escolhe João, né, o sacerdote perfeito, né, para falar com ele, para ser porta-voz dele. Entendeu? E outra também, João, ele poderia ser um sumo sacerdote. Né? O seu pai era sacerdote porque ele é da família de Levi, era sacerdote. E também João Batista ele podia ser um sumo sacerdote. Por que ele podia ser um sumo sacerdote? Porque a sua mãe, Isabel, era da família de Arão. E da família de Arão era que podia ser o sumo sacerdote. Então, já que a sua mãe Isabel era da família de Arão, ele também tinha um direito. Ele também podia ser um sumo sacerdote. Mas mesmo assim, ele não teve essa oportunidade de estar no meio dos sacerdotes e ser sumo sacerdote, porque eles, o povo de Israel, estava corrompido com seu pecado, fazendo aquilo que dava bem aos seus olhos. A palavra de Deus não estava com Anás e Caifás. A palavra de Deus estava com um sacerdote, com um sumo sacerdote verdadeiro, que ninguém dava nada por ele, que Deus escolheu, chamado João. João. É como se Deus disse assim, João, convida João para o deserto, sai daí, porque eu não estou aí. Essas autoridades, elas podem falar de Deus, pode falar de outras coisas, e são uma autoridade, falar disso, falar aquilo, mas eu não estou nele. Eu não estou nele. Então ele convida. É como Jesus, Deus está falando assim, olha, para o povo. A palavra minha não está com Anás e Caifás, que é o sumo sacerdote, porque tinha dois sumos sacerdotes. E por lei não podia existir dois sumos sacerdotes, somente um. Então ele estava fazendo coisa errada. Então se você quer ouvir a verdadeira palavra de Deus, procura João Batista, procura João, né? Que ele pode, quando você vê João, vai estranhar o jeito dele, mas ele é simples. O poder de Deus está na vida dele, o Espírito Santo está com ele. Então ele podia ser também um sumo sacerdote, porque a sua mãe Isabel era da família de Arão. E quem era da família de Arão também podia ser um sumo sacerdote. Porque a sua mãe era da família de Arão. Ele era parente de Arão, a sua mãe Isabel. Então, ele, João, podia ser também um sumo sacerdote. Vamos analisar aqui, rapidinho, Lucas capítulo 1. Ó, o que diz aqui? Ó? Lucas capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz aqui. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que era seu pai, né? Da ordem de Abias, cuja a mulher era das filhas de Arão. Ou seja, a mulher de Zacarias, que é Isabel, era das filhas de Arão, da família de Arão. E o nome dela era Isabel. Então, se ela era parente de Arão, então automaticamente João Batista podia ser um sumo sacerdote. Então Deus não escolheu aquele sacerdote, Anás e Caifás, que estavam corruptos, em corrupção, em pecado, que tomou o templo, que não deixou, o povo estava totalmente corrupto, e os caminhos estavam todos tortuosos, as suas veredas estavam tortas. Deus não queria que eles rumassem outro caminho. Ele queria que eles consertassem os caminhos que estavam tortuosos no pecado. Deus queria que eles se consertassem.
É por isso que Deus não achou o caminho para vir e escolheu João Batista para ser um porta-voz. E como Deus estava no deserto, estava clamando para que eles consertassem. Isso está na Bíblia. Só que esse cargo de sumo sacerdote que estava nas mãos dos romanos, estava na mão dos romanos. É por isso que Deus, ele leva para o deserto o verdadeiro sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. E quem é? João Batista. Para Deus, ele era o verdadeiro sacerdote, não aqueles que estavam no templo corrompidos, em corrupção. Se alguém, é como Deus está falando para ele assim, olha, o povo, se vocês quiserem a verdadeira palavra, procure João, que ele está com a palavra da verdade. Eu coloquei na boca dele. Se vocês quiserem religião, que é outras essas coisas erradas, procura Anás e Caifás. Procura eles. Mas se você quiser a verdadeira palavra de Deus que liberta, que salva o homem, conhecer verdadeiramente o reino de Deus, procura esse homem aí chamado João Batista. E ele falará as minhas palavras. Louvado seja Deus. Então, nós analisando essa palavra aqui, João estava com a palavra de Deus. Vamos ler aqui o versículo 6, Marcos, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, vou ler o 5, depois o 6. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele, todos eram batizados por ele no rio, no Jordão, confessando seus pecados, se arrependendo e confessando os seus pecados. O 6. João andava vestido de pelos de camelo, não de pele, é de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Analisando essa passagem aqui também, da palavra de Deus, como João não podia estar no templo com o sacerdote porque ele estava corrompido, Marcos aqui, nesse versículo 6, aqui está uma denúncia. Como o Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes corrompidos no pecado, eles usurparam ou tomaram a veste do verdadeiro sumo sacerdote de Deus, que era João Batista. A veste de João aqui era para ser uma veste de linho fino, com aqueles peitoral, com as 12 pedras, que significa 12 tribos de Israel. Bom, um sumo sacerdote vestia antigamente, aquelas roupas de linho fino, tal. João era para estar com essa roupa. Mas não, João aqui se encontra com o quê? Uma roupa de pelo de camelo. Por quê? Porque eles tomaram. E Jesus já não estava mais com ele, já não estava no templo, estava no deserto. E Deus escolheu João para proclamar, para eles direitar os seus caminhos. Aqui tem uma denúncia. E outra também. João Batista, ele comia o que? A comida dele? Gafanhoto e mel silvestre. Enquanto os sumos sacerdotes tinham os seus banquetes grandes, maravilhosos, deliciosos. Mas João já não estava lá participando desses banquetes.
Nós, como crente, não podemos participar dessas coisas de corrupção, de usurpador. Aquilo que era de Deus, eles tomaram, fazendo coisas que abominação aos olhos de Deus. É por isso que João já não estava lá também. É como Deus colocou assim, uma placa lá e dizia assim, olha, eu não estou aqui, eu mudei de endereço, não estou mais neste lugar. E Deus escolhe um sumo sacerdote verdadeiro para pregar a sua palavra, para ir na frente à sua face. Pregar a sua palavra, chamado João Batista. João vestia as mesmas vestes de Elias, porque João, ele vestia as mesmas vestes de Elias, ou seja, a virtude e o espírito estavam em Elias estava em João Batista. Era o Elias, o ministério de Elias. Vamos ver aqui em Lucas, o que diz aqui? Lucas capítulo 1, versículo 17, olha o que diz aqui. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, né? Para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Viu que João veio, Deus escolheu ele ir para ele preparar o caminho para o Messias que estava corrompido, que era o povo, pregando arrependimento para ele se arrepender. Porque João falou assim, o que vem, né, após mim é maior do que eu, é poderoso, maior do que eu, que não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas esse aí batiza com o Espírito Santo. Ou seja, quem batiza o homem com o Espírito Santo é Jesus. Então ele deu esse testemunho verdadeiro. É esse testemunho que nós temos que ter. O nosso viver, ele tem que denunciar o pecado, assim como João Batista denunciava o pecado, mesmo perdendo a sua cabeça, mesmo morrendo por amor de Cristo. Mas ele denunciava o pecado. Hoje nós temos que denunciar o pecado. Não está incluído com ele, não está com Anás e Caifás, que era corrupto, não compartilhar com ele o seu alimento, né, as suas vestes. É por isso que João podia ter, mas João foi para lá, para o deserto. Jesus, ele foi não para o templo, ele foi para o deserto. Entendeu? Porque o povo estava em corrupção. E nós temos que denunciar esse pecado. Não queremos saber se as autoridades máximas podem falar o que falar. Porque as pessoas grandes, naquele grande dia vai dizer, Senhor, eu fiz milagre, eu fiz prodígio, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer simplesmente, eu não te conheço. Não te conheço. Então as coisas de Deus é simples. Esse é o verdadeiro reino de Deus que nós devemos anunciar à humanidade. Amém? Então, fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vós.